Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã, no nome de Jesus. Temos o título da mensagem de hoje e depois vamos orar. E o título da mensagem de hoje é: o que você sabe sobre o vomitar da terra? O que você sabe sobre o vomitar da terra? Hoje nós vamos falar desse assunto e, para ser sincero a você, talvez algumas pessoas vão detestar esse assunto, porque o assunto é muito sério. Eu quero lembrar a você que um dia eu disse assim: eu tenho a minha posição concernente a esta guerra, a esses ataques em Israel. E graças a Deus eu não expressei em vídeo a minha posição, mas hoje vamos poder falar um pouco deste assunto, desses ataques em Israel, e falamos a um título de uma mensagem que as pessoas às vezes não levam em consideração, são mensagens proféticas, o que Deus tem dado a mim para trazer para você. E uma das mensagens é o poder do cuspe, e às vezes as pessoas não desmerecem a mensagem só por causa do título, por não entender a seriedade do assunto. Falei ontem sobre também a quem você presta culto. O culto que você presta produz resultados a você, positivo ou negativo. É muito sério esse momento que estamos vivendo, muito sérias estas mensagens que estão sendo entregues, e hoje temos o que você sabe sobre o vomitar da terra. É uma mensagem muito séria, então vamos orar. Meu Deus, no nome de Jesus, seja engrandecido e louvado o teu nome. Cubra-me com a misericórdia do Senhor, com o poder do sangue de Jesus, e dai-me palavras, ó Deus, para expressar aquilo que o Senhor tem falado na tua palavra e não tem sido entendido pelo povo. Por isso eu e esta pessoa que ora comigo agora pedimos ao Senhor esclarecimento do trono da graça, do coração do Senhor. Revela a nós os teus segredos, meu Deus. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos ler Levítico capítulo 18, o versículo 3, 4 e 5. E vamos falar desta mensagem. Capítulo 18, versículo 3 diz assim: não imitareis os costumes do Egito. Você pode mudar esse Egito aí e colocar a palavra mundo. Não imitareis os costumes do mundo. Onde habitastes, ou no mundo que você esteve. Porque essa palavra é para crente, é para cristão, é para aquele que saiu do mundo, tanto quanto para o povo que saiu do Egito. Não imitareis os costumes do mundo ou do Egito, onde habitastes, nem os da terra de Canaã, para a qual tu vais, ou para a qual eu os conduzo. Nem andareis segundo os seus estatutos, não obedeça às leis da terra que vocês estarão vivendo nela. Deixe para trás o mundo que vocês, os costumes do mundo que você viveu, e na terra que você vai entrar, ou no reino que você vai estar, não pegue os estatutos que não são meus, dizia o Senhor. Praticareis os meus juízos, o versículo 4, e guardareis os meus estatutos. Então vocês seguirão os meus juízos e praticareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o versículo 5 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor Deus. Glória a Deus pela palavra lida. Um momento sério, um momento que estamos passando, e eu quero trazer o título desta mensagem para você: o que você sabe sobre o vomitar da terra. Estamos diante de um povo, estamos lendo de um povo que saiu do Egito, cheios dos costumes ali perversos, imorais, satânicos, e eu quero lembrar a você que um costume que tinha ali era realmente das mulheres assediarem homens, como aconteceu da mulher de Potifar a José, lá no princípio da história do povo do Egito. Do povo de Deus, do povo de Israel no Egito. Então, as práticas imorais
né, idólatras e satânicas do Egito, Deus diz ao povo no deserto: vocês não vão imitar as que vocês deixaram para trás. E na frente vocês vão encontrar, quando entrar na terra de Canaã, um povo idólatra, satânico, perverso e imoral. E vocês tampouco vão imitá-los ou obedecer às regras, os estatutos deles. Era a ordem de Deus. E Deus falou isso com Moisés e disse a Moisés: diga isto ao povo. Mas lemos no versículo 5 que o homem que cumprir os estatutos de Deus, porque Deus estava dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. E o homem que os cumprir por eles viverá. E Deus termina dizendo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Bom, para você e eu entrarmos num assunto sobre o que Deus pensa, como Deus age, o que Deus faz, a primeira coisa precisa definir o que aceitamos deste Deus. Se ele é realmente Senhor ou não. Porque se ele não for Senhor, por que então meditar nas coisas dele? E por que observar as coisas dele se não vamos obedecê-las? Primeiro precisamos entender que ele é Senhor para o nosso bem se obedecermos, ou para o nosso mal se rejeitarmos as suas leis e os seus estatutos. Isso nós devemos estar ciente disso. Não há escapatória para aquele que rejeita Deus. Ou ele entra para gozar obedecendo o juízo e estatuto de Deus, ou ele se coloca como inimigo de Deus. E então, depois de que Deus fala isso, vem uma certa linha de relacionamentos sexuais. Capítulo 18 baseia-se em relacionamentos sexuais. E se Deus disse para eles não imitarem as coisas que eles viram no Egito, é porque o Egito sexualmente era uma podridão. O Egito sexualmente era um lamaçal. Era um lago de lama. E Deus estava dizendo: não imitem aos egípcios. E quando você vai ver Deus proibindo, Deus proíbe relacionamento sexual entre parentes. De ponta a ponta entre parentes, Deus diz: não faça isso. Porque onde vocês deixaram, a terra que vocês deixaram, que eu os tirei de lá, lá se praticava isso. E para a terra que vocês vão também se pratica isso. Que vocês vão também se pratica isso. Mas vocês não podem nem imitar o que ficou para trás e nem imitar o que vocês vão encontrar pela frente. Saiba que eu sou o Senhor que vos tirei de lá, porque não estava satisfeito com a vida de vocês lá. E eu os levarei para uma terra que eu prometi a Abraão. E se você for olhar por que Israel chama-se Terra Santa, não é porque Abraão pisou nela que ela se tornou santa, muito pelo contrário, Deus a separou. Por isso Deus disse a Abraão: eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que dela sai leite e mel, terra frutífera, terra abençoada. Deus havia abençoado aquela terra para levar no futuro o seu povo para lá, para dar o melhor para o seu povo. Mas Deus exigiu, como eu disse ontem a Abraão: anda na minha presença. Deus agora está dizendo a Israel: eu sou o teu Deus, anda na minha presença. Busque ser perfeito na minha presença. E então daquela lista de relações sexuais proibidas por Deus, principalmente entre parentes. Você vai lá no capítulo 18 e leia detalhes, porque o nosso tempo não é tão amplo para explicarmos detalhe por detalhe. Mas lá está a lista entre parentes, o que não se pode fazer o povo de Israel. E eu quero lembrar a você, Igreja de Cristo, você é o Israel espiritual de Deus. Você não está imune destas leis na tua vida. Por mais que você não conhecendo, você praticou, você tem que pedir perdão a Deus, senão você será condenado com o mundo. E o que acontece é que Deus diz agora: eu separei para mim, e vocês são meus, eu sou o teu Deus. Israel, ande na minha presença, e não imite os mundanos perversos, não traga por vosso meio a perversão, não faça esses atos
sexuais no teu meio, no teu povo. E ali Deus vai falando, não permito que vocês tenham relações sexuais entre parentes, não descubra a nudez do teu parente. Isso é perversão. E depois que Deus fala dos parentes, Deus fala dos atos homossexuais. Não tenha entre vocês homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, porque isso é abominável aos meus olhos. E Deus, então, depois de falar tão pesado, tão forte, não é permitido ato homossexual no vosso meio. Deus então fala, e nem do humano com o animal. Isso é bestialismo, isso não pode acontecer, do homem se relacionar com um animal, se tornando um animal irracional, sem memória, sem cérebro, sem razão. Não pode ter isso no vosso meio. Não permita, Israel, que isso aconteça entre vocês, hebreus, e nem com o visitante, nem com o estrangeiro que habita no vosso meio. Não permita estes atos. Eu vos separo para uma terra e vos dou uma terra que eu prometi a Abraão, mas eu quero que vocês sejam santos, olhando os meus estatutos e juízos e observando e guardando-os, porque eu separei vocês de entre todos os povos. E agora você observa isso aí, e você vê Israel, então, mais tarde, virando as costas para tudo isto que Deus falou com eles ainda lá no deserto. E Deus diz, eu não vou aceitar que isso aconteça entre vocês, e nem com os estrangeiros que pisarem a vossa terra. Eu não aceitarei, não pode ser assim. Observe os meus estatutos e juízos. E hoje você vê Israel sendo atacado, Israel sendo humilhado, Israel sendo odiado pelo mundo. E você pergunta, mas por quê, meu Deus, se Israel é o povo do Senhor? E eu pergunto a você, quão distante você sabe que Israel está de Deus? Quão distante? Um relatório rápido para você saber quão distante, para você entender que Deus falou, se vocês praticarem estes atos. Agora eu vou falar do título da mensagem. Como a terra vomitou aqueles povos que ali habitavam e praticavam esses atos. Se vocês praticarem, essa terra irá vomitar vocês também. A terra não aceita, esta terra que eu separei não pode aceitar estas pessoas que cometem estes atos, e vocês são responsáveis em não deixar isso acontecer no vosso meio, nem entre vocês os hebreus, os israelitas, e nem entre os estrangeiros. Em 1993, vamos voltar em 88, em 1988, existia um código penal contra atos homossexuais em Israel. Era um código penal, não podia acontecer isso. Isso em 1988, quando eu cheguei para os Estados Unidos da América. Existia esse código lá. Em 1993, Israel então reconheceu a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Em 1993. Em 2006, Israel reconheceu a união gay, chamando-a de casamento. Eu quero deixar claro para você que casamento é a união de duas pessoas de sexo diferente, homem e mulher, macho e fêmea, a junção para formar um casal. Pessoas do mesmo sexo não é casal, por mais que estejam juntos e por mais que se diga ser eu sou fêmea e eu sou macho, você não pode dizer quem você é. Você é aquilo que Deus fez, que Deus criou. Macho ou fêmea, o código neutro que você usa aí para definir quem você quer ser não implica e não aplica aquilo que Deus criou e nem modifica o que Deus criou.
Mesmo você achando que você tem decisão sobre o teu corpo, você só tem decisão para onde irá a tua alma, para o céu ou para o inferno. Agora, o teu corpo foi Deus que colocou nessa terra e você não é dono do teu corpo. E qualquer coisa que você faça contradizendo as regras de Deus, os mandamentos de Deus e os estatutos de um Deus santo, você está pervertendo aquilo que Deus criou, querendo você ou não. Então, Israel considera e passa a exercer a união gay dentro de Israel. Depois disso vieram várias paradas gays, mas movimentos gays com apoio e entrando pessoa para o governo de Israel, pessoas gays e lésbicas. E então você fica observando o andamento de Israel, como está Israel, e estes atos que Deus chama em Levítico abomináveis diante de Deus, é o que se espalha em Israel em alta velocidade. Hoje, Israel é um dos dois países, árabes, um dos dois países palestinos, que aceita o movimento gay, todo gay ali dentro, pervertendo aquilo que Deus condenou. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser dentro das suas quatro paredes, dentro dos seus momentos. Tem a liberdade, faça. Sendo pecado ou não, é problema teu e você vai se acertar com Deus. Mas Israel publicou a vergonha que Deus disse que abomina e agora não só publicou, mas apoia de ponta a ponta. É por isso que Israel está tão distante ou muito mais distante de Deus do que você imagina. E Deus disse, se vocês praticarem, se vocês aceitarem, se vocês estiverem abrindo mão, forem omissos aos meus estatutos e negarem os meus estatutos e juízos, esta terra que vomitou os outros que tiveram essas práticas, vomitará também vocês. Vocês serão riscados. Quem praticar isso será riscado do meu povo. Igreja Santa, Igreja do Deus vivo. Nós estamos vivendo hoje no Egito total, com práticas egípcias, com o pecado alastrando. Mas você não pode nem ser praticante e nem ser simpatizante do pecado. A Igreja do Senhor Jesus precisa caminhar em santidade. A Igreja do Senhor Jesus, como Israel de Deus, não pode aceitar essas coisas do mundo dentro dela. É por isso que você vê hoje a nudez descoberta dentro da igreja. Já não se fala em pecado porque o sacerdote não pode se chegar diante de Deus sem pecado, porque a mente dele já está tomada por pecado. E aí o mundo vai caminhando para o inferno a passos largos e muitos dentro de onde se chama igreja, caminhando também como Israel, está virando cada dia mais as costas para Deus. Está também gente dentro da igreja caminhando para um abismo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Todas as pessoas simpatizantes e praticantes desses atos, seja sexo entre parentes, seja movimento homossexual, relações homossexuais ou bestiais, como diz de homem com animal, irão para o fogo do inferno se não se arrepender. Mas nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisamos combater isso e não obedecer a essas leis mundanas. Não importa se o governo apoia, você é uma igreja que está fora do governo. Você não tem que cumprir regras que o governo estabelece. Pastor, você não tem que ter casamento ou chamado casamento, porque não é casamento dentro da tua igreja de pessoas do mesmo sexo, e nem aceitá-los como membros na tua igreja. Se eles quiserem que forme uma sinagoga para eles, que vai ser a sinagoga de Satanás, como a Lana Holder fez no Brasil, mas não será a Igreja do Senhor Jesus, porque a Igreja do Senhor Jesus é santa e ela não aceita essa podridão no meio dela.
onde Deus habita, é santo e santo lugar. Hoje estão fazendo de Jerusalém, estão fazendo de Tel Aviv, estão fazendo de outros locais dentro de Israel, essa podridão de envolvimento sexual fora dos parâmetros divinos, e Israel está aplaudindo isso e aceitando para se igualar com o mundo, e nisso está a justiça de Deus. Eu quero lembrar a você que foi Deus que permitiu o ataque do Hamas. Eu não aplaudo, não sou favorável ao Hamas, mas quero te lembrar que foi Deus que permitiu. Sabe por quê de uma coisa? Onde foi que o Hamas atacou com muita veemência? Aquela praia que estava cheio de gays, de homossexuais, pessoas ali nas suas orgias, pervertendo a Terra Santa, a terra que Deus separou. E Deus permitiu, porque o Hamas também é contra a prática homossexual. Se você não sabe disso, fique sabendo. Então Deus permite que o inimigo ataque para corrigir o povo e para dizer: povo meu, abra os teus olhos antes que seja tarde demais e antes que a terra vos vomite, como vomitou aqueles que praticavam os mesmos crimes que vocês estão praticando contra mim agora. Eu sei que essa palavra é dura, mas você que é a igreja do Senhor Jesus, se prepare, porque a perseguição virá para aqueles que buscam a Deus e defendem os estatutos e as leis de Deus e querem viver debaixo da bênção do Senhor. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Eu volto ao título desta mensagem. O que você sabe sobre o vomitar da terra? A terra um dia irá vomitar tudo que é imundo, para que Jesus venha governar nela e santificá-la e abençoá-la. E nós gozaremos com ele este momento. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, com todo respeito a você, eu prego a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tenha como a palavra para você neste dia, no nome de Jesus. Um abraço meu e, permitindo Deus, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.